Estamos de volta com o Observatório Cultural, hoje recebendo Irla Medeiros, multiartista, que está aqui com a gente. Irla, tem uma perguntinha que eu ia fazer no outro bloco e deixei para esse. Que trabalhos ou experiências marcaram, assim, que você lembra logo de cara, essa sua trajetória? Eu lembro da minha primeira apresentação, que foi no balé. Lembro da coreografia, lembro do figurino. Acho que minha mãe tem até um dia desse, tinha até um dia desse em casa. Lembro da música, então para mim realmente foi um trabalho assim muito marcante, né? A coreógrafa era Janaína Vieira, que hoje a gente trabalha junta e ela é professora da minha filha. Então, eu tinha 9 anos e ainda lembro de tudo, realmente foi marcante. Tem um outro trabalho em dança, que chama Doce de Coco. Foi eu e meu esposo, Rodrigo. É um duo em que a gente dançou a música Quebra-Queixo de Cabroeira e participamos de uma competição, vencemos segundo lugar, só que eu estava grávida e não sabia. Então, assim, foi nesse processo que eu engravidei e a gente chama até docinho de coco, né? Porque tinha ali um serzinho nascendo e a gente não sabia, então assim, a gente se envolveu num processo criativo, literalmente, mas assim, foi muito legal ver depois, assim, poxa, a gente estava realmente envolvido, assim, tava os dois trabalhando juntos nessa criação. Um outro que eu gosto muito de citar é a Rede de Apoio, foi uma performance que foi na pandemia, onde eu estava no puerpério com uma criança recém-nascida em casa, trancada, sem rede de apoio. E aí foi o mote para que viesse essa criação. Assim, é uma rede de dormir, em que eu utilizo para fazer acrobacias. E foi muito significativo para mim, porque ali era um outro corpo, era uma outra forma de ver as coisas, porque a maternidade ela muda muito a cabeça, a minha pelo menos mudou. Então era como se eu estivesse respirando ser artista novamente. Olha, eu estou criando, poxa, eu estou criando e não está saindo aqui da minha zona, porque eu estou falando a real, o que está acontecendo comigo. Então fazer acrobacias numa rede, sem rede de apoio, porque na época era a única rede de apoio que eu tinha, era uma rede para deitar e descansar, era literal. Então assim, foi um trabalho muito marcante para mim. Tem vários, senão eu vou ficar falando. Todos os trabalhos são marcantes para mim, eu tenho, assim, guardo com muito carinho. Já fiz muita coisa, mas guardo com muito carinho todos os trabalhos que eu participei e me entreguei muito, assim, em todos. Costumo me entregar e, enfim, para ser bem feito, né? Tem que ser. Irla, você também é professora, ministra oficinas, né? Enfim, nos segmentos que você atua. Qual a importância para você da educação artística? Hoje em dia, eu tanto sou professora no ensino formal, né, na disciplina arte, quanto dou aula de jazz, de balé, de dança contemporânea, de circo. Mas o principal, além de estar trabalhando principalmente com crianças, é o autoconhecimento, as relações sociais, as relações consigo mesmo, as frustrações, o lidar com eu não consigo, mas eu não consigo ainda porque eu vou tentar e vou com ajuda conseguir novamente. Mas além disso eu vejo também, principalmente trabalhando em comunidade, uma oportunidade de profissão. Muitas vezes em projetos sociais, até em escolas privadas também, mas eu sempre deixo claro que aquilo é a minha profissão, eu vivo disso e que é uma oportunidade também de profissão. Muitas vezes as crianças vêm para uma aula de alguma modalidade artística como um experimentar, vou fazer uma amizade, mas às vezes a criança quer aquilo. E o pai, às vezes, o pai e a mãe vedam, não, tenha calma. E eu sempre digo até aos pais, mas eu vivo disso, dá para viver. É difícil, mas qualquer profissão é difícil, qualquer profissão tem seus empecilhos e tudo mais, mas o principal que eu trago também é essa de quer ser artista, agora tem que estudar. Mas aqui é uma possibilidade. A arte, ela salva muito, não trago como um salvamento, mas ela salva às vezes a gente de coisas nossas que a gente se trava e consegue na arte trabalhar isso e perceber coisas e muitas vezes passar por isso de uma outra forma, de uma forma mais consciente, de uma forma encorajadora. Então, essa profissão
Eu acho muito genuína, inclusive, não romantizando, mas eu trago com muito carinho comigo de que é um papel importante de estar ali trabalhando com as pessoas de uma outra forma, sabe? Trazendo o que nelas, às vezes, elas não percebem e outras pessoas não percebem, que foi o que aconteceu comigo, que era um potencial que, às vezes, a gente foca só, eu não sei cálculo, eu não sei matemática, eu não sei... Mas eu era boa na dança, e eu foquei na dança, eu foquei na arte, e tá dando certo. E um agente transformador, né? A arte como um agente transformador. E essa mesma arte já te levou para muitos lugares, muitos lugares. Do Brasil, foi para fora, foi para Argentina, Isso. enfim. E aí eu queria saber o que é que essas experiências nacionais e fora também trouxeram, assim, como foi que elas te transformaram? Eu falo isso com muito orgulho, inclusive aos meus alunos, assim, quando algum diz assim, seu palhaço, ei, palhaço é uma coisa boa, viu? Eu já rodei por muito lugar sendo palhaça, que talvez se eu não fosse, eu não tivesse pisado em muitos lugares, chegado em pessoas, em lugares como eu cheguei por meio da arte. Então, assim, eu sou muito grata, a arte realmente transformou a minha vida de uma forma que eu não imaginava, muito grandiosa. Me deu minha família, né? A arte me deu minha família. A minha família chegou até mim por meio da arte, minha filha está começando aí a seguir também, mas essas experiências de contato com outras pessoas, com outros artistas, eu fico sempre com muita sede de conversar, de conhecer, de saber, de fazer essa rede, de manter junto, porque a gente precisa disso, a gente precisa estar junto de outros artistas, a gente precisa estar estudando junto, compartilhando junto. Isso para mim, assim, chegar nesses lugares dessa forma é a principal, que eu digo assim, meu bibelô, né? A coisa que eu mais cuido e de não perder, não perder isso, essa rede, essas pessoas que a gente chega. Irla, que trabalhos atuais você poderia destacar pra gente? Assim, eu sei que você está envolvida com vários, mas quais que você poderia trazer e falar um pouquinho sobre eles? Atualmente, eu sigo junto com o Luiz Eduardo, com a companhia Mulinga. A gente já trabalhava junto há mais de 10 anos, desde o projeto Universidade em Ação, que a gente se conheceu e começamos na palhaçaria juntos. E já há 3 anos a gente fundou a Cia Mulinga com nome, porque até então não tinha nome. E aí a gente já está seguindo para o 3º espetáculo, tem o 1º espetáculo, tá com a Mulinga, tem o 2º que é de contação de histórias, que é o Que História da Mulinga, que a gente traz música autoral, efeitos sonoros, histórias que trazem a regionalidade. Então a Companhia Mulinga é um lugar em que a gente gosta de exaltar a paraibanidade, se assim posso dizer, desde o nome, né, Mulinga. Estamos seguindo para o 3º espetáculo agora. Estou também junto com as Palhafatosas, que é uma companhia de mulheres palhaças, em que somos 6 palhaças, mães, falando sobre ser mulher, ser palhaça, ser mãe na sociedade. E nós temos o espetáculo Chá Revelação, que também será reapresentado em breve. Tá sabendo, né? Tá sabendo. É um trabalho assim muito importante, tanto pra gente, mulheres palhaças, de estar assim, olha, isso aqui é o que a gente tem, é o que a gente vive, é o que a gente faz, como para a sociedade também, principalmente não só para mulheres, a gente quer que chegue também nos homens. O Chá Revelação é um trabalho que trata a maternidade, né, por meio da palhaçaria e da bufonaria, mas nada romântico, mostrando realidades, baseado nas nossas histórias. Então tem inclusive cena de violência obstetrícia, abandono de companheiro, de genitor, né? Tudo isso falado de uma forma muito lúdica, diluído ali na bufonaria, na palhaçaria, mas que a gente quer que as pessoas possam trazer isso, ver e se identificar, né? Porque isso acontece em muitos lares. Então são trabalhos que a gente quer que chegue e quer ser de cunho visto, social, né? assim, também, né? Não só passando pela coisa do lúdico, mas assim, Sim. trabalhos super necessários, né? Sim. Irla, para encerrar, que mensagem você deixaria para quem quer seguir a carreira artística aqui na Paraíba? Siga. Simples. Direto. Estude. Esteja perto de pessoas que queiram compartilhar, que queiram se juntar a você, que queiram somar. Esteja pronto para somar. Isso é muito importante. A forma que você quer
começar e a forma que você quer seguir. Eu escutei uma vez de uma coreógrafa de São Paulo, a Andréa Espósito, que num curso que eu fiz com ela, que a dança trata a gente como a gente trata a dança. E ela dizia que antigamente carregava linóleo nas costas, limpava chão, e isso foi muito importante para o processo dela. Eu trago isso muito pra gente. A arte vai tratar a gente como a gente trata a arte, como qualquer outra profissão. As pessoas vão tratar a gente como a gente se doa para aquele trabalho, como a gente se coloca. Então, esteja aberto a somar, a compartilhar, se junte com as pessoas, busque aprendizado e siga. É difícil, mas é muito gostoso. Vale a pena. O Observatório Cultural vai terminando por aqui. Irla, queria te agradecer pela conversa. Eu que agradeço. Amei ter você aqui. Espero que venha mais vezes, espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigada a você que nos acompanha na TV, no canal 8.2, nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.